O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu, sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus acrescentou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa segunda-feira da 27ª semana do tempo comum, ouvimos como primeira leitura o início da profecia de Jonas. Jonas é um pequeno livro da Sagrada Escritura que só tem 4 capítulos. Mas fala da história de um homem que pode se assemelhar a cada um de nós. Jonas foi enviado por Deus aos ninivitas para anunciar um caminho de conversão. Mas assim como nós, Jonas não teve muita abertura para escutar a vontade de Deus. Sabe quando a gente percebe que vai fazer algo errado e mesmo assim faz? Foi o que Jonas fez. O Senhor o mandou para Nínive, mas ele contrariou a vontade de Deus. É como nós fazemos, rezamos na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Aí colocamos uma vírgula para crescer: mas se puder, faça a minha. É porque nós somos assim. Nós não somos deuses. Não olhamos as coisas com o olhar de Deus. Da mesma forma, quando o padre na nossa paróquia faz algo, a gente fala assim: eu não concordo com o que o senhor está fazendo. Mas é porque às vezes a gente tem um olhar mais periférico.
E quem está à frente tem um olhar mais panorâmico de tudo. E essa é a nossa humanidade. Jonas mostrou sua humanidade. Mostrou que era gente que falhava, que errava. Vai para aquela direção. Ah, deixa Deus comigo, eu vou para outra. Foi isso que ele fez. Mas para perceber que a gente não consegue fugir da vontade de Deus, Ele nos dá escolhas, mas Ele precisa de nós para anunciar o reino dEle. Com o estalar de dedo Ele poderia resolver tudo, mas Ele quis precisar de cada um de nós para colaborarmos no reino dEle. Jonas, ao invés de ir para Nínive, pegou um navio. Desceu para Jope e pegou um navio para Tarsis. Lá o mar ficou bravo. O mar na Sagrada Escritura era o lugar do desconhecido. Porque quando você vai à praia, principalmente nós mineiros que não temos praia, né? Quando nós vamos à praia, nós olhamos para o mar, a gente não consegue ver o mar inteiro. No globo a gente consegue ver, né, que ele é grande, mas a gente não consegue ver o mar. A mentalidade do povo do mar era totalmente restrita, infantil, se assim podemos dizer. O mar era o lugar onde tinham vários demônios, vários monstros que engoliam embarcações. E até quando a gente vê alguns filmes de pirata, realmente é narrado isso, né? Era essa a mentalidade do povo. O mar era o lugar obscuro. O mar era o lugar do desconhecido. O mar era o lugar da morte. Assim, o mar ficou bravio. E assim como Jesus no Evangelho, a barca estava tremendo e Jesus estava dormindo, tranquilo. Jonas estava lá no porão, dormindo, tranquilo. Os homens lá em cima gritando e ele lá, né? Tranquilo. É igual tem gente que dorme e parece que o teto pode cair na cabeça que não acorda. Tem gente que é assim. Jonas estava lá no fundo do navio assim. E aí o responsável, o chefe do navio foi lá e falou: olha, nós estamos afundando, nós estamos perecendo e você está aí dormindo. Reza o seu Deus. Era uma cultura politeísta de vários deuses. Reza o seu Deus. Apela até quando der, né? E Jonas falou: olha, a culpa é minha, eu estou fugindo de Deus. Eu que estou fugindo dele. Eu estou desobedecendo à vontade de Deus. Então a culpa é minha. É só me jogar para fora do navio, ou seja, me mata. Porque eu não quero fazer a vontade dele. Eu prefiro morrer do que fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jonas disse. Eu prefiro morrer. Fizeram as suas orações e jogaram Jonas para fora do navio. E aí está a teologia dentro deste livro. Porque fala assim: Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. Não se fala baleia, se fala peixe, mas um peixe para engolir um ser humano não pode ser uma tilápia, né? Tem que ser uma baleia, tem que ser um bicho grande. E aí nós vamos entender que quando Jonas, em seu livro, é narrado que ele foi engolido por um peixe grande, é porque o peixe era o símbolo de Israel. Quando os cristãos não podiam professar a fé em Cristo, quando eles não podiam porque eram perseguidos, eles desenhavam um peixinho. Por isso que às vezes nas casas dos padres, na liturgia, tem um peixinho, bem infantil mesmo, né? Para mostrar que ali era uma casa cristã, mas só os cristãos sabiam, era o código deles. Então, o que o autor bíblico queria dizer
ao narrar que Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, que Jonas foi consumido por Israel, porque ele foi enviado para lá, para anunciar o Deus de Israel. Assim nós devemos nos entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas. Neste primeiro capítulo só está a primeira arte de Jonas, porque nos outros 3 ele tema com Deus muitas vezes, igual cada um de nós, que às vezes não queremos olhar para Ele. Na verdade, meu irmão, minha irmã, quando olhamos para o profeta Jonas, pelo menos consigo fazer essa leitura pessoal. Jonas sou eu. Jonas é cada um de nós, que às vezes fugimos da vontade de Deus. Assim nós ouvimos o Evangelho também, capítulo 10 de São Lucas, que traz uma reflexão interessante para cada um de nós. Quem é o meu próximo? E aí conta a história. O sacerdote passou do lado daquele homem que havia sido espancado, roubado, atravessou para o outro lado da rua. Sacerdote, hein? O padre daquela época, o homem que prestava sacrifício no templo, se sentiu melhor do que um irmão que precisava de ajuda. O sacerdote não cuidou daquele homem. Que triste. Depois de passar um sacerdote, passou um levita, homem da lei, conhecia a lei, conhecia os mandamentos, como foi narrado aqui o Decálogo. Olha, o que é amar a Deus? O que manda a lei? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Por que o levita não amou o próximo? Ele era um homem da lei, ele conhecia a lei, mas era hipócrita. Porque a lei por si só, ela não serve para nada. Ela tem que ser aplicada. Assim como as nossas leis hoje em dia. Se elas não forem aplicadas, elas são meros papéis. Isso foi na vida daquele levita. A lei era um papel. De que adianta decorar a lei, decorar a Sagrada Escritura, mas não vivê-la? Nos tornamos grandes burros, grandes ignorantes. E aí passou um samaritano, pagão, não acreditava no Deus de Israel, não prestava sacrifício no templo, não conhecia da lei e cuidou daquele homem. Jogou vinho, óleo para sarar as feridas dele, colocou ele sobre o animal dele, levou para uma hospedagem, deu dinheiro para cuidar dele e falou: olha, se gastar mais eu volto e pago, quando eu voltar eu pago. E aí a pergunta é: quem foi mais próximo dele? Aquele que não cria no Deus de Israel. Para dizer que a religião não salva ninguém, quem salva é Cristo. Se você escolher fazer a experiência com Ele, a escolha é nossa. Assim lembro de uma história para encerrar esta nossa reflexão que eu nunca vou esquecer. Um padre aqui da arquidiocese, que eu conheço e tenho um grande respeito por ele, Padre Caetano. Uma vez ele foi celebrar a missa, e aí, no momento da comunhão, a moça foi comungar de joelho diante dele, diante do ministro. Só que ela não teve o cuidado para levantar,
E quando ela levantou, ela bateu a cabeça na âmbula e voou Jesus para tudo quanto é lado. Aí o povo falou: e agora? Olha, Padre Caetano, em sua sabedoria, sua experiência e leveza de vida, disse: fiquem tranquilos, porque a igreja orienta, se a hóstia cair, como proceder para fazer a purificação, para não ter nenhum tipo de profanação, nenhum tipo de sacrilégio, limpar, cuidar, recolher, dissolver, jogar em uma água corrente. Fiquem tranquilos. O que mais me preocupa é quando vocês estão vindo para a missa e Jesus está lá na calçada sentindo fome, frio, e vocês atravessam para o outro lado, porque está fedendo, porque está maltrapilho, porque está embriagado, porque está drogado. Aqui nós vamos cuidar de Jesus, vamos fazer o que manda a igreja. Mas de que adianta vocês virem à missa, receber Jesus na Eucaristia, sendo que temos quantos Cristos lá fora, em que nós olhamos com indiferença, em que nós atravessamos para o outro lado da rua, que nós viramos a cara e simplesmente chamamos de vagabundo.